Saudações. Visitamos a Dona Mãe e voltar para casa. Olha lá o parque. Já estão as pessoas fazendo exercício. E agora a gente continua a falar sobre o Extremo Oriente. No primeiro a gente falou sobre as origens mais genéticas, mais culturais daquelas bandas, né? Pensando nos 4 grandes grupos: Han, os chineses, né? Japonês, coreano e mongol. São os 4 principais grupos do Extremo Oriente. Agora vamos tentar estudar o desenrolar das civilizações. Como a gente disse, a soma das culturas agrícolas, ou pelo menos vegetaculturas seminômades da bacia do Huanghe, que acabaram dando origem aos chineses, mas da bacia do Yangtze, que embora tenha sido incorporada à China, são geneticamente afins aos austroneses, acabou formando a China, a civilização chinesa. China, portanto, é a soma de 2 civilizações muito antigas, culturalmente, Han, e tecnologicamente, além dos Han, uma importância da origem austronésia, né, que desenvolveu no Vale do Yangtze. Então, entre o Huanghe e o Yangtze, surge a civilização chinesa. No baixo curso do Huanghe, os ancestrais dos coreanos e dos japoneses, certo? Um dos estoques ancestrais dos coreanos e dos japoneses. Na região da Sakhalina, norte da Manchúria, também estoque formador dos coreanos, e ao norte disso o estoque formador dos povos mongólicos. Os japoneses, os Yamato, que é a cultura japonesa atual, vieram da Coreia do Sul. E antes da Coreia do Sul vieram do baixo curso do rio Yangtze. E também estoques tanto níveis, né, afins aos coreanos, da região da ilha Sakhalina e da Manchúria, quanto estoques austronésios, então originalmente do centro-sul da China. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que os estoques genéticos de civilização da região têm origem na China e no sul da Sibéria. São populações que acabaram formando esses 4 povos, menos os chineses, que são boas. Os chineses são realmente todos de origem chinesa. Os Han mais ao norte e um estoque mais ao sul. Civilização em si, bom, nós vimos que a vegetacultura começa a ser praticada há cerca de 20 mil anos atrás, junto com as evidências mais antigas conhecidas de cerâmica pelos ancestrais dos austronésios no centro-sul da China. Então foram eles que pela primeira vez eles consumiam arroz, e para consumir o arroz eles desenvolveram a cerâmica pela primeira vez na história humana. Então, se a vegetacultura surge pela primeira vez na história humana na Austrália, a cerâmica, que é outra invenção fundamental, surge pela primeira vez na China. Então, essa capacidade de consumir essa gramínea chamada arroz fez muita diferença no desenvolvimento de todas as civilizações do Extremo Oriente, certo? Porque o arroz, gente, aí vamos falar um pouco de arroz. Temos que falar um pouco de arroz. Inclusive eu estava comentando com a minha mãe, nós estamos com planos. E meus irmãos são meio reticentes e meio relutantes, porque a gente já fez cultivos, a gente já teve uma horta no cimento. Só que se estragou o cimento e foi caro para, né? Mas assim, a gente aprende com os erros. A gente aprende com os erros. Então eu estava até comentando com a minha mãe, se a gente coloca 2 tijolos de um lado, 2 tijolos do outro, coloca uma tábua em cima, aí as nossas caixas não vão entrar em contato com o cimento.
Então a gente já tem uma ideia para a hortazinha. A gente vai usar caixa de verdura, ainda vou descobrir onde é que eu vou conseguir essas caixas de verdura. Usar caixa de verdura, tampa com rafa e papelão, monta lá o substrato, né? E a gente começa a nossa própria agricultura, inclusive para mostrar para todo mundo como é que se faz agricultura urbana. Os reais que nós acumularmos, nós vamos gastar com isso. Assim que a gente resolver o problema do som, a gente vai gastar com isso, pra gente mostrar como faz uma hortinha. E se a gente tá falando de agricultura, a gente tá falando de China. E eu tava falando com a minha mãe, nós vamos aproveitar e plantar arroz, né? Uma caixinha com arroz, tá? Não vai dar um copo de arroz, mas não é para isso, é para mostrar como o cultivo de arroz é extraordinário, é fantástico, certo? Então nós vamos plantar arroz também, nosso plano é esse. Ah lá, gente, eu não sei se vocês visualizaram o problema, que na verdade é a solução, né? Empilha os tijolos, coloca tábua por cima e aí coloca as caixinhas de verdura, onde a gente vai fazer o substrato para plantar as nossas coisinhas. Cara, eu dei lixo no meio da rua, dá um zelo tão grande. E aí não é as pessoas que são porcas, é os cachorros. Eu não gosto de cachorro solto na rua. Sabe? Ah, Leire, é porque toda hora um cachorro te morde, eu sou implicado. Claro que isso também influencia, né? A gente já foi mordido por cachorro 3 vezes nos últimos 6 meses. É óbvio que não vai gostar de cachorro, isso é evidente. Se você gosta de alguém, você não morde ele. E os cachorros me mordem, então eu não gosto de cachorro solto, sabe? Lugar de cachorro não é na rua. Então isso tem que ficar claro. Não é que eu implico com o cachorro, é que eu tenho meus motivos. E eles não são subjetivos. Olha, o povo aproveita cada espaço aqui. Isso aqui virou praticamente um pomar. É a vizinhança local que planta. Tá vendo? Olha lá, tem um cachorro que late, mas tá preso. Justo. Certo? Cachorro que morde os outros tem que estar na coleira. Não pode sair mordendo os outros. Olha que beleza. Olha o cachorro lá, tranquilo, amarrado na coleira. É do jeito que tem que ser, né? Então um cachorro assim é de boa. Bom dia. Bom dia, parabéns por prender seu cachorro. Tava aqui reclamando de quem deixa os cachorros soltos. Você tá fazendo a coisa certa. Tá vendo? É possível ter cachorro. E ele colocou, do jeito que ele fez, ele colocou uma guia muito longa. Dá pro cachorro andar pelo quintal inteiro, sem prejudicar ninguém. Certo? Não pode ser um... Porque eu consigo me defender. Mas e minha mãe? E minha sobrinha? Certo? Então, né? Mas voltando ao caso. Eu quero, inclusive, mostrar o cultivo de arroz pra vocês verem o tanto que é massa, cara. Arroz é fantástico. Meu finado pai, quando eu morava na roça, plantava. E eu lá em Alto Rio Doce, Minas Gerais, também plantava um pouquinho de arroz. Eu amo arroz. Amo. De paixão. Esse tomatinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse tomatinho aqui, que chama de tomatinho de tapera, é perfeito pra plantar no meio do milho, no meio do nada. É o tomate nativo, né? Tomate vermelho nativo. Cresce em qualquer lugar, em qualquer solo. Não exige nada. Quando tiver um maduro, eu vou pegar para tirar a semente. Quer plantar lá na Dona Mãe também. Certo? E a agricultura é uma forma interessantíssima de se conseguir alimentos. E ela surge de maneira autônoma pela primeira vez no Extremo Oriente, 20 mil anos atrás, ancestrais dos chineses do sul. Os chineses do norte, poucos milhares de anos depois, iniciaram o cultivo do sorgo. Faz sentido porque o norte da China é mais frio. A gente tem que falar isso. A civilização chinesa foi a civilização que se desenvolveu no vale de 2 grandes rios, o Huanghe e o Yangtze, mas em climas ligeiramente diferentes. O clima ao sul do Yangtze não existe o clima temperado monsônico. Vamos dizer que é um subtropical monsônico, certo? Que tem influência forte das monções. E verões mais quentes, invernos não tão frios.
Então são muito adequados ao cultivo de arroz. Já o norte, principalmente o norte do Hwanghae, é uma área de clima temperado, quase continental. São verões quentes, mas invernos muito frios. Então, nessas circunstâncias, e também é uma região mais seca que o sul. Faz sentido o sorgo ter sido a primeira planta cultivada por eles, né? Porque é uma planta adaptada para esse tipo de situação. Clima seco, com verões quentes e invernos frios. E o centro, entre o Hwanghae e o Yangtze, é possível plantar as duas culturas, tanto o sorgo quanto o arroz. Então, a civilização oriental, e a gente vai começar pelo chinês, porque foi uma das primeiras civilizações humanas, né? Uma das primeiras civilizações humanas. Se a gente pega as grandes realizações, eu acho injusto atribuir a vegetacultura aos australianos, apesar de eles terem sido os primeiros. Mas é certo que eles foram os primeiros. Se a gente considera o pioneirismo, as grandes invenções da humanidade, metal pela civilização natufiana no Oriente Médio, cerâmica pelos chineses, agricultura pelos australianos, navegação pelos australianos. Então, a cerâmica é importantíssima para o desenvolvimento ulterior da sociedade humana, porque permite consumir alimentos cozidos. Mas eu vou dar uma dica para vocês: você não precisa de cerâmica para cozinhar alimento, certo? Numa situação assim de primitivista, se você consegue fazer uma coisa parecida com uma cuia, basta você fazer o que os próprios povos originários faziam para cozinhar as coisas. Os que não tinham, os Carajá, por exemplo, tinham cerâmica. Os Capós, meus ancestrais, tinham cerâmica. Mas nem todos os povos tupis tinham cerâmica, certo? Então a cerâmica não era de todas as civilizações indígenas brasileiras que trabalhavam com isso. Muitas não trabalhavam. Então, né, como é que eles cozinhavam? Claro que eles cozinhavam. Você pega um recipiente, no caso originalmente cabaça, né? Mas os africanos usavam coité. Você pode usar uma cuia que você faz com... Você escava canoa e faz cuia com fogo, certo? Você pega um pedaço de madeira e escava ele com fogo. Uma técnica tranquila. E coloca água nesse recipiente, faz uma fogueira, esquenta uma pedra, a pedra fica muito quente, joga a pedra na água, a água ferve. Se o calor não der, quando a pedra esfriar, você substitui por outra. E aí você consegue cozinhar as coisas sem ter cerâmica. Então não é que a cerâmica é a única forma, a primeira forma, né, de se cozinhar as coisas. Não. Tem outras. Mas indiscutivelmente ajuda muito. E as técnicas que esses povos originais na China usavam para fazer cerâmica existem até hoje. Tem populações no norte do Vietnã e sul da China. Por que norte do Vietnã e sul da China? Como eu disse, essa invenção, assim como da vegetacultura, não foi pelos ancestrais dos Han, mas pelos ancestrais dos austronésios, que até hoje ainda vivem no sul da China e no sudeste asiático. Então, eles só saíram de lá, muitos, não todos, mas muitos só saíram de lá, pela expansão dos Han. A maioria se misturou. A China nunca foi imperialista. Um território invadia a China e acabava se tornando chinês, foi o que aconteceu ao longo dos milênios. Mas alguns povos não quiseram ser assimilados e migraram. Nossa, esse tanto de caco aqui torna muito perigoso caminhar, meu Deus do céu. Então eles, voltando, esses povos migraram e ainda praticam essa técnica de produzir cerâmica até hoje, certo? Você simplesmente faz o barro com calcita, né? Faz o barro com calcita, deixa secar, faz estrado de madeira, cobre tudo com capim e taca fogo. Uns 30% vai estourar, mas 70% vira cerâmica, que você pode usar normalmente. Então não é uma técnica tão difícil assim. É só você ter o barro correto, com muita argila, misturar a calcita, porque ela vai absorver parte do calor e impedir que quebre tudo. E pronto, certo? Então,
A partir dessas civilizações agrícolas, inicialmente cultivo de arroz, depois se misturou com os ancestrais dos Han, mas ao norte que cultivavam sorgo e um pouco mais tarde cânhamo, então, né? E foram eles que domesticaram o porco. O porco é fundamental na história da China, certo? A gente fica falando da alimentação humana. Vamos falar um pouquinho rápido sobre isso, só para a gente ter uma ideia. O cavalo foi domesticado pelos indo-europeus. A cabra, né, e a ovelha foram domesticadas no Oriente Médio pelos ancestrais dos iranianos. Mas antes dos indo-europeus, por um dos povos estoques formadores dos indo-europeus, a galinha foi domesticada na Índia e o porco foi domesticado na China. Até hoje a carne de porco é a preferida do povo chinês, certo? Todas as civilizações que surgiram na China, que acabaram culminando na civilização chinesa, tinham na obtenção de carne de porco a sua principal fonte de proteína, porco e peixe, certo? Então, sendo realista, o porco alimenta muito mais gente do que o gado. Cresce mais alto, fornece um item fundamental, que é banha. Então, o porco foi imprescindível. Mais tarde, bem mais tarde, eles domesticaram a soja, certo? Que também teve um papel importantíssimo, porque permitiu aos ancestrais, não só dos chineses, mas de várias civilizações, obter proteína vegetal de qualidade, na forma do tofu, que é um alimento básico no Japão, um alimento básico na China, é um alimento básico, evidentemente, na China, que inventou, né? Então, quando a gente está falando de civilização, os professores mas é porque eles são obrigados, tá, gente? Os livros didáticos feitos no mundo anglo-saxão, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, ensinam essas bobagens. O rei tal mandou fazer não sei o que, invadiu não sei quem. Cara, isso é exaltação de poderoso. A civilização mesmo é feita com coisas simples, sabe? Essa que a gente está comentando. O que as pessoas comem, como as pessoas se vestem, o que as pessoas plantam, o que as pessoas criam. Então os chineses fizeram o que nesse sentido? A carpa, domesticaram a carpa, transformaram a carpa em várias espécies, na verdade, em variedades, em raças. Então a carpa, o porco. A carpa é a única forma de proteína animal realmente sustentável que existe no planeta. Porque a carpa se alimenta de detritos, certo? Então a carpa é a única fonte de proteína animal realmente sustentável que existe. Ela é o peixe mais cultivado do mundo. Aqui no Brasil, por questões outras, tipo climática, esse papel cabe à tilápia. Mas o peixe mais cultivado do mundo é a carpa. A China, gente, vamos lembrar, só de pescado, ela produz mais que o Brasil inteiro de todas as carnes. Quer dizer, se você somar todo o gado bovino, todos os porcos, todos os frangos, todas as aves desse país, carneiro, cabra, não dá o que a China produz de pescado. Tem esse negócio de falar que a China depende do Brasil para se alimentar. Isso é uma burrice enorme. E a burrice não é só porque é uma informação errada, porque dá ao agronegócio brasileiro um poder que ele acha que tem, mas não tem. A China já produz essas coisas, a própria soja nativa de lá, muito antes do Brasil sequer sonhar em aparecer, certo? Os chineses, repito, essencialmente comem peixe e porco. São animais domesticados por eles mesmos. E um animal domesticado por outro povo, o frango, né, foi domesticado independentemente no Sudeste Asiático e na Índia pela primeira vez. Também tem um papel importante na alimentação chinesa. Mas o papel principal é porco e pescado, certo? Então, são coisas nativas da própria China. Carpa é nativa da China, porco nativo da China. Mas o arroz nativo da China. E aí outra invenção crucial dos chineses.
absurdamente importante os chineses, mais uma vez os chineses do sul, o chá. Por que o chá? Porque nas outras civilizações, para você não morrer por causa da ingestão de água contaminada, você basicamente bebia cerveja, certo? Vamos ver que todas as civilizações que desenvolveram alguma forma de sedentarismo ou semi-sedentarismo desenvolveram a produção de cerveja em todos os continentes. Por quê? Porque é uma forma de você usar água tratada, né, fervida, e as pessoas entenderam rapidamente que isso não apenas matava a fome, como te impedia de morrer de doenças infecciosas. Só que os chineses, há coisa de uns milhares de anos atrás, chegaram a outro entendimento. Quando eles fizeram o chá pela primeira vez, chá, cara, é uma forma de você beber a água quente, tratada, fervida, né? Sem necessidade de beber cerveja. Os europeus, até a invenção, descoberta que o iodo e depois o cloro purificava a água, eles dependiam, isso foi por milhares, muitos milhares de anos, eles dependiam de cerveja para sobreviver. Portanto, a maioria dos europeus vivia bêbada, num certo sentido, e era estúpida por causa disso. O Oriente Médio só pode abrir mão de beber cerveja, os muçulmanos, porque já tinha chegado o chá para eles, o chá é chinês, certo? Então o chá foi outra invenção chinesa primordial. Nós já vimos o porco, a carpa, o sorgo, o arroz, agora o chá, além da cerâmica. Então essas e outra, veja só, as pessoas vestiam historicamente de pele de animais, certo? Qual foi o primeiro produto têxtil vegetal? O linho. E adivinha quem domesticou o linho? Na verdade não foi o linho, perdão, estou mentindo, foi o cânhamo. O cânhamo, foi o cânhamo que foi domesticado pelos chineses. A gente tende a achar que o cânhamo é nativo da Índia, e até tem umas variedades que são a cannabis indica. Mas essa sativa, base do cânhamo, é de origem chinesa. E é claro que devia ser usado com propósitos espirituais, mas foi a primeira fibra vegetal usada pelo homem, pelo ser humano. Foi o cânhamo. A segunda foi o linho, também nativo da China. Tá vendo? Então vamos se acumulando as invenções chinesas. E para sair das fibras vegetais, entrando num animal, a seda. Também importantíssimo na civilização chinesa. Correto? Então, estamos vendo a civilização acumulando conhecimento. Não vamos no nome das dinastias e tal, essas bobagens. Sabe, essas coisas que decoram, mas não ajudam a entender. Quer saber uma dinastia? Algumas dinastias chinesas que você de fato tem que saber, que ajuda muito se você quiser entender a China. As duas primeiras, né, a Qin e a Han, é importante. Se você quiser dar uma olhada na história dos reinos combatentes, também ajuda muito. A mais rica civilização da história humana, a dinastia Song, óbvio, a dinastia Ming e a dinastia Qin, que é que terminou tudo. Então ajuda se você souber essas coisas. Essa sim. Mas a China teve várias dinastias. Várias, né? E isso não acaba, não sei como eu disse. A Han e a Qin, que foram as primeiras, e a Song, que foi a mais rica da história humana, essas é interessante. Essas pode ser interessante você saber sobre elas. Certo? E aí, outras coisas que surgiram na civilização chinesa, que conformaram a cultura daquele país. As suas doutrinas, eu não sei se filosófica é a palavra, né? Porque não é filosofia, é outra coisa. Também não é religião. Mas foram os princípios fundadores do taoísmo e do confucionismo. Quando o camarada Xi Jinping fala em socialismo com características chinesas, ele não está se referindo ao budismo. O camarada Xi Jinping, como muita gente na China, torce o nariz para o budismo. E é fácil entender por quê. O budismo é a religião dos japoneses que fizeram aquelas atrocidades conhecidas. O budismo é a religião dos tibetanos, que fizeram atrocidades ainda piores. Então, a memória histórica chinesa do budismo é do tipo bem ruim. E justificável que seja ruim.
Mas o taoísmo e o confucionismo, surgido por volta do 5º século antes da Era Comum, eles são muito importantes. E eles são, não vou dizer que eles são antagônicos, eles são complementares. O taoísmo valoriza a natureza, a contemplação, sabe? Que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. O confucionismo é outra história, é disciplina, é ordem, é hierarquia, né? Viver é melhor que sonhar. Então, e essas duas coisas, na forma do yin e do yang, se combinam na civilização chinesa de fato. Perfeito? Porque ambas são uma doutrina, de certa forma, coletiva. O que o budismo não pode ser acusado de ter, né? Então, importa muito taoísmo e confucionismo. Porque as invenções da humanidade não são apenas materiais. E aí, evidentemente, em tudo que eu falei da China, acrescenta o papel, a escrita, o astrolábio, a bússola, a pólvora, a imprensa foi inventada pela China, não tem nada a ver com Gutenberg. Gutenberg fez isso o quê? Final do século XV. Bem antes do ano 1000, os chineses imprimiam livros. Ah, mas eles não tinham tipo móveis. É óbvio que não tinham, porque a escrita chinesa é logográfica, né? São mais de 5.000 caracteres. Como é que você vai fazer? Então você tem que fazer para o momento. Então faz o texto, faz os tipos fixos e copia. Os primeiros tipos móveis foi criado pelos coreanos. E o primeiro livro impresso, evidentemente, não foi. A Bíblia foi um livro coreano. Por tipos móveis. Mas por tipos fixos, eu repito, não foi tipo móvel. Claro que não, mais uma vez. A escrita chinesa não permite tipo fixo, é óbvio isso. Então, podemos dizer que a invenção da imprensa é a arte chinesa. Eles não tinham que copiar aquilo tudo à mão, eles tinham imprensa, certo? E isso ajudou muito a divulgar o conhecimento. Veja, a dinastia Qin, a primeira dinastia, ela inaugura um punhado de conceitos que seriam fundamentais para a história, não só dos chineses, como para a história humana. A ideia de papel moeda, a ideia de padronizar todas as unidades de medida chinesas, li, mu, essas coisas, foram até a distância do eixo das carroças, foi padronizada pela primeira dinastia. A burocracia chinesa, fundamental para o desenvolvimento da civilização, para ela nunca ter se perdido, certo? Ela nunca se perdeu por causa disso. A China foi dominada por vários outros povos que se tornaram chineses. Por quê? Porque ela tinha uma burocracia muito bem estabelecida, muito racional, certo? E concurso público. A ideia do concurso público é permitir a ascensão dos mais capazes, sabe? E impedir que os incapazes governem. Por isso que o bolsonarismo, por exemplo, foi tão contra o concurso público. Porque o concurso público é o império da lei. É uma forma de meritocracia. As outras formas não. Há vários impérios que foram destruídos por governantes imbecis, né? Camões disse: o governante fraco faz fraca a forte gente. E veja o que aconteceu com o Brasil durante os governos do traidor miserável e do genocida miliciano. Éramos a 6ª economia do mundo, passamos a ser a 13ª. Tínhamos erradicado a fome, entregou seu país com 22 milhões de famintos. É o que dá governos por gente incompetente, imbecil, corrupta. É o que dá. E a China sempre teve meio de combater essas coisas, porque tinha uma burocracia sólida e bem estabelecida. A ideia de que a burocracia é uma coisa ruim é um raciocínio liberaloide, né? Para permitir a apropriação do Estado por famílias, por grupos particulares. Inimigo da burocracia, você pode ver, é a direita, é a mídia, é a imprensa, são os corruptos, os traidores, os milicianos. É essa gente que é inimiga da burocracia. Max Weber discorre sobre a importância de uma sociedade burocrática no desenvolvimento da civilização. O babaca dá a impressão que surgiu no Ocidente, mas surgiu milhares de anos antes na China, certo? A burocracia estatal,
que permitisse uma certa isonomia no trato entre governante e governado, uma certa eficiência no trato administrativo. Foi isso que permitiu a China. O fundamento de um Estado ineficiente, como o Estado bolsonarista, é a ruína. Gente, honestamente, nós estamos falando de China, mas vocês acham que o Brasil aguentaria mais 4 anos de bolsonarismo? Jamais, jamais, jamais. Olha o estrago que esse povo fez. Se você junta isso ao temerismo, olha o que aconteceu com o nosso país. Perfeito? Tudo por quê? No fim prevaleceu a burguesia mais asquerosa, sórdida, entreguista, corrupta, racista do planeta. Ela conseguiu fazer o que quis. E aí, ideologicamente, ela sempre se mostra contra a burocracia e até apresenta a burocracia como se fosse uma espécie de xingamento. Você pode ver que os jovens e as pessoas com menos estudo, né, tadinho, os mais ignorantes, eles vendem a burocracia assim como a imprensa vende, como se fosse uma coisa ruim. O excesso de burocracia é uma coisa ruim, mas não a burocracia. A burocracia em si, de forma alguma. Foi uma invenção importantíssima da civilização chinesa, certo? Então com isso, a gente consegue entender como a civilização chinesa se estrutura. Perfeito? Então, como eu disse, se a gente for falar de dinastia, essas coisas, só percam tempo com a Qin, né, que é quase a mesma coisa, e a Song, a Ming também, se der prazo. O resto é mais do mesmo, certo? O resto é mais do mesmo. A gente tem com isso um entendimento da grandeza da civilização chinesa, mas como as coisas, como a vaca foi pro brejo. A dinastia Song, que foi, como eu disse, a mais rica civilização da história humana, ela era fantástica, mas se preocupou muito pouco com defesa. Os mongóis miseráveis aproveitaram esse dias e aí, acho que 1279, coisa assim, eles conquistam a China. Isso destruiu-se. O pessoal fala da queima da Biblioteca de Alexandria, mas as invasões mongóis destruiu muito mais conhecimento do que a queima da Biblioteca de Alexandria. Os mongóis foi uma praga de gafanhoto que devastou a civilização chinesa e, portanto, a civilização humana. A China nunca mais se recuperaria das invasões mongóis. A China que Marco Polo conheceu não é a China Song, infinitamente mais rica e tecnológica. Já era a China de Kublai Khan, neto de Gengis. Certo? A China já decadente. Por mais 100 e poucos anos, mais 100 anos antes que ele tivesse chegado, ele conheceria realmente a China no seu esplendor máximo, que foi sob a dinastia Song, né? Então tivemos problemas. E aí depois dos mongóis vieram os manchus. Os manchus tiveram até uns governantes muito bons e tal, já não pode negar que tiveram uma importância, mas houve decadência. Século da vergonha, século da grande vergonha. Período entre 1830 e 1949. Quando a China teve sobre o poder, direto ou indireto, do Ocidente e do capitalismo. Foi o período da Guerra dos Boxers, Primeira Guerra do Ópio, Segunda Guerra do Ópio. Foram 2 guerras nos quais os europeus, os ocidentais, impuseram à marra o consumo de drogas entre os chineses. Certo? Aí você vê os americanos e os ingleses e os europeus, a guerra às drogas. É até irônico imaginar que até 1949 era a guerra em favor das drogas. Fizeram a guerra para obrigar os chineses a consumir drogas. Né? Você vê a hipocrisia desses miseráveis. Evidentemente o ópio devasta a sociedade e a cultura chinesa. Como está devastando os Estados Unidos, né? Como está devastando ironicamente os Estados Unidos, devastou a China. Teve também a rebelião Taiping, que foi crente maluco, que custou mais vida do que a Primeira Guerra Mundial.
uma revolta causada por crente maluco, também coisa do Ocidente. Então, a China só renasce graças a Mao Zedong. Mas isso a gente fala no próximo vídeo.